Deputado, não sei, deixa eu lhe interromper só para lhe dizer uma coisa. Não sei se o senhor sabe disso. Pouca gente sabe. Salvador Allende, insuspeitamente um homem de esquerda, socialista, falava sobre a circularidade das ideologias. Ele dizia que as ideologias se postavam em círculos e que os extremos se encontravam nas costas dele, fazendo referência ao movimento dos caminhoneiros que estava paralisando o Chile com a ajuda do governo dos Estados Unidos e o movimento de esquerda revolucionário, o MIR, que queria pegar em armas e ir para o pau. E ele acabou do jeito que acabou, nas costas dele. Então, até aí, nós vamos quase de pleno acordo. Claro, eu posso lhe perguntar, mas não é? Jesus Cristo acolheu Madalena, Jesus Cristo acolhia todos, prostitutas, homossexuais, quem quer que fosse. Mas não é, para mim, esse ponto é absolutamente secundário na discussão das opções eleitorais. E aí eu consigo agora te dar a resposta. E aí eu volto a dizer do nosso campo, eu vou falar como pastor, e eu tenho autoridade para isso, há 30 anos, pastor das Assembleias de Deus, que é a igreja mais periférica do mundo, né? Em qualquer comunidade você tem uma Assembleia de Deus lá. Juca, nós acabamos nos afastando do Cristo e nos apegando apenas ao cristianismo. E qual é a diferença entre Cristo e o cristianismo? Total. Primeiro que Cristo não fundou o cristianismo. Claro, certo? Isso. Todos os ismos foram fundados pelos homens. Claro. Não é? Claro. Então, o cristianismo, ele não é uma expressão divina. Ele não é uma continuidade da filosofia do Cristo. Ele é uma tentativa do homem de codificar em um sistema religioso as palavras do Cristo. Mas, ao tentar codificar as palavras do Cristo, a vida do Cristo, dentro de um sistema religioso, o ser humano acaba deixando a essência do lado de fora. Ou seja, cometemos o mesmo erro dos judeus. Nos agarramos à lei, à letra, e deixamos a essência da letra do lado de fora. E isto fez com que nós acabássemos sendo o principal berço da extrema-direita. Por quê? Porque houve uma mistura do discurso da apologia cristã, não é? Que muitas vezes esta apologia ela é apologética em tudo menos naquilo que é a essência do evangelho, não é? Ela é mais proselitista e acabou que uniu isto ao movimento político e a uma saga, a uma sanha que alguns líderes evangélicos tinham, ainda que uma sanha inconfessável, de uma sede pelo poder, de um sonho de uma republiqueta gospel, de uma republiqueta evangélica, ainda que sem confessar. Se você for perguntar a eles, eles não vão confessar isto, não é? E aí surge Jair Messias Bolsonaro. Surge como um cristão, não é? Que foi batizado no Rio Jordão por um pastor da Assembleia de Deus, na verdade, para legitimá-lo, porque a fé e os princípios, os valores de Cristo nunca entraram no coração dele, mas o discurso ele se apropriou, assim como... E aí, quando eu falo sobre Bolsonaro, eu não falo com ódio, eu não falo com mágoa, eu não falo com desdém, eu falo com respeito.
Eu apenas estou situando o que eu consigo ver hoje que eu não via ontem. O Bolsonaro... Eu vou querer que o senhor aprofunde no próximo bloco. Ótimo. A gente já volta. Estamos de volta hoje com o deputado federal Ottoni de Paula, do Partido Social Democrático pelo Rio de Janeiro. O deputado Ottoni estava explicando o que significou para ele votar em Jair Bolsonaro em 2018 e, eventualmente, em 2022. Diante da minha pergunta inicial, da minha perplexidade, como é que pessoas de bem podem votar num torturador, em alguém que tem como ídolo o Ustra, Brilhante Ustra, mais famoso torturador durante a ditadura brasileira. Então, ele e Sérgio Paranhos Fleury, mas Brilhante Ustra virou um pouco, né, o símbolo disso tudo, porque Jair Bolsonaro, na noite do impeachment de Dilma, fez um elogio a ele e disse que ela morria de medo dele. E tinha todas as razões, aliás, para morrer de medo dele, porque foi barbaramente torturada por ele. E essa, para mim, é a questão moral mais importante que define quem vota em Bolsonaro, quem não vota. Eu vou longe, eu digo o seguinte: embora eu não concorde, eu sou capaz de entender aquele que diz: não, vou votar nele, eu sei que ele é ladrão, mas ele rouba, mas faz. Né? Como existia em torno de Adhemar de Barros, de Paulo Maluf, de tantos. Eu continuo querendo entender. Bem, você precisa compreender aqui o seguinte: quando esse fenômeno Bolsonaro entra na igreja, entrou por quê? Porque Bolsonaro foi capaz de personificar de maneira teatral. E quando eu falo teatral, não é desrespeitando o Bolsonaro, não, é porque foi um teatro mesmo. Porque ou você se comporta de maneira teatral, ou você se comporta de maneira essencial, verdadeira, não é? Então, Bolsonaro foi um evangélico, não é? Apesar dele ter sido sincero, ele nunca disse que ele era um evangélico, mas ele veste a roupa do evangélico sem crer naquilo. Ele é um olavista sem nunca ter acreditado nos princípios e nunca ter lido um livro de Olavo de Carvalho. Parágrafo dia. Ele é um militar sem nunca ter vestido a roupa da hierarquia militar, não é? Ele é um liberal econômico sem nunca ter acreditado no liberalismo econômico, e a história política dele mostra isso. Uhum. Portanto, o Bolsonaro, ele se tornou um conjunto, um suprassumo de fake news. Deus nos proteja do evangelistão e do conto de Aia, né? É bem isso mesmo, né? Obrigado pela presença de todos vocês, viu, gente? Vamos lá. De inverdades, mas com muita competência. Por que com muita competência? Porque quando ele chega entre os olavistas que já... O Berloff, Lilian, ele já deu entrevista aqui. Maravilhoso. Deu entrevista pra gente no Ano Novo. Perigo real. Aliás, linkando com a Michelle, ela própria é a Serena do conto de Aia, né? Tinham lido tudo de Olavo de Carvalho, acreditam nele. Quando ele chega entre os militares, apesar de tudo que ele fez, quebrando princípios básicos do militarismo, que são princípios hierárquicos, eles acreditam nele. Quando ele fala da economia liberal, capitalista, mesmo sem crer nessa essência, tanto que neste ponto ele tinha o seu ministro, o seu posto Ipiranga para falar em nome dele, porque ele nem conseguia falar sobre esta pauta, porque ele não dominava essa pauta minimamente econômica.
minimamente para responder o básico, não é? E quando ele entra na igreja evangélica, ele consegue convencer a todos que ele acreditava naquilo ali. Mas deputado, mesmo assim, de fato, ele, digamos, tinha um poder de persuasão muito grande. Muito grande. Muito grande. Mas eu Exatamente, Ana insisto, Cristina. como é que eu posso acreditar em alguém que diz: não, o problema da ditadura, o problema do regime militar, porque ele nunca chamou de ditadura, foi não ter matado 30 mil. E faz apologia da tortura. Olha só, o Bolsonaro, ele não ensinou o ódio para a sociedade. Não. Seria um erro da nossa parte colocar essa culpa nele. Sim. Ele não ensinou o ódio. Bolsonaro apenas personificou um sentimento que já havia na população de ódio, de rejeição, vamos roubados, de homofobia, de misoginia, de racismo, de ódio pelo PT, de ódio pelo Lula. Então ele personifica, ele consegue pegar pequenos ódios. E quando junta isso tudo, vira um tsunami ele vive um tsunami. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!